Oi, pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente. Desculpem aqui a informalidade, mas felizmente essa é a tônica do programa Livros em Revista, que vai ao ar toda segunda-feira às 19 horas pela nossa BCC Television e depois resta disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana, em todas as ferramentas, inclusive na grade da emissora, que por sinal tem programas ótimos, vale a pena você dar uma surfadinha. Hoje nós recebemos aqui uma professora, psicopedagoga, ela tem coach de pais e filhos, criadora do site Tesouro Kids, que por sinal é uma gracinha no ponto de vista de visão, porém muito profundo em termos das suas informações. E aí, professora, diretora do Colégio Bela Vista, em São Paulo, defensora, como nós todos somos aqui, da literatura infantil, com conteúdo, não adianta fazer bobagens que criança logo saca, que não é o caso dela. Lançou já há algum tempo Tesouro Kids, que é um site também, não é, professora? Tem um site. Tem um site. E sonhar, a educação financeira é o verdadeiro tesouro de uma infância feliz. Muito obrigado por ter vindo, professora. Veio junto com a Marina, que é ilustradora, uma figura muito bonita, muito simpática e também muito inteligente, tanto quanto você. Obrigada. Eu quero agradecer o convite por estar hoje aqui. E realmente a Marina comprou o meu sonho, não é de ilustrar as minhas ideias. Ela não comprou, ela adquiriu. Adquiriu. Encampou, pronto. É verdade. E é um trabalho de parcerias. Com certeza. Não é? Parceria exitosa, diga-se de Sim. passagem. Porque os livros são muito interessantes, muito profundos. E como ele é voltado para a infância, eu quando li os livros que você mandou, eu me coloquei no lugar da criança lendo. E é interessante que você consegue empatizar, pelo que eu li, empatizar todos os níveis de criança, do mais pobre ao mais rico. Sim. Criança não tem, acho que não tem essa definição. Não, os adultos é que acabam, não é, levando esse pensamento para elas. Eliminam essa naturalidade. E pensando nessa criança e apaixonada, não é? A educação infantil sempre foi algo que me apaixonou como professora. Você se forma, vai para uma sala de aula e como você ensinar? Como você inspirar essas crianças a desenvolver, em primeiro lugar, a autoconfiança? Então, as histórias, elas não são uma terapia, mas elas são terapêuticas. E pensando nesse universo infantil, eu quis escrever o Tesouro Kids. E ele justamente tem esse olhar de um menino que ele mora com a família dele dentro de um navio. E ele aprende dentro desse navio a construir brinquedos. E ele é feliz naquela construção, junto com uma professora, porque eu não esqueço da professora, eu coloco até que a professora Rosa Brilhante, que ensina para ele que ele pode construir e pode ser feliz junto com aquela família que tem os valores e que tem uma missão. Para mim, naquele momento, a família é como um farol, ela que vai conduzindo a criança. Mas um belo dia, ele aporta num lugar e ele vai para uma cidade e ele vê que as crianças, elas não mais olham umas para as outras. Elas não conversam, ninguém conversa com ninguém. Estão todos voltados para a tecnologia. E naquele momento ele fica impactado. Só que ele tem tantas forças, né? Tem forças saudáveis dentro dele, que ele acaba impactando as crianças, convidando-as para brincar. E naquele momento as crianças vão brincar com ele e elas aprendem que criar os brinquedos é também muito interessante. Porque o que a gente percebe hoje? Ralph, assim, nós que trabalhamos com educação, essa grande dificuldade de você chamar a criança para uma aula, para uma contação de histórias. Se não for interessante, a criança não vai prestar atenção. Por quê? Porque ela tem uma tecnologia. Mas nós podemos equilibrar esse uso, não é? Produzir os brinquedos, fazer com que essa criança produza, mas que ela também tenha a tecnologia no momento certo. E você percebe hoje que dentro de uma casa ninguém mais ensina nada para ninguém. Se você for a um restaurante, você vai ver as crianças no seu mundo digital. Mas porque os pais também estão. Os pais também. E aí o que acontece com tudo isso? Se eu tenho uma criança dentro de casa, que ela fica ou num restaurante, em qualquer lugar que ela fica no mundo digital, eu entrego para ela porque ela vai ficar quieta, as emoções dela ficam ali quietinhas. E quem é essa criança? Essa criança vê outras crianças brincando na internet. E ela, quem é ela? E a proposta do livro do Tesouro Kids é essa ficção interativa,
onde a criança conhece o personagem principal, que é o Vini, ele fala da importância da família, dos valores. Independente da formação familiar, a criança pode encontrar forças saudáveis para ser feliz. Então ele mostra para a criança a família dele, mas ao mesmo tempo ele pede para a criança se apresentar, quem ela é, onde ela precisa melhorar, onde ela percebe que ela precisa melhorar. Não é o outro falar, você precisa melhorar, mas é a criança entendendo que ela também pode participar da família. E que ela pode perceber onde ela tem que melhorar. Será que é a minha alimentação, que eu não estou me alimentando bem? Será que eu preciso ler mais livros? E ela própria, junto com alguém também, o livro propõe isso, tanto pode ser trabalhado em casa, com a família, como também na escola. E essa proposta, quais são os caminhos? Até a gente faz um desenho, a ilustradora desenha uma amarelinha, que as crianças adoram. Por quê? Porque de 0 a 10, onde você precisa melhorar? E a criança, ela é muito sincera. Ela acaba pontuando, e o que nós percebemos é que a criança consegue cumprir aquilo que ela propõe, os objetivos. Então, o Tesouro Kids, ele vem trazer isso, esse momento de estar presente, no momento que eu preciso parar, respirar, pensar, quem é essa criança que está aqui, quem é a família dela? Que bom que eu tenho uma família, que bom que eu tenho alguém que cuida da minha pessoa. E o que eu posso fazer ali para estar atingindo minhas metas, meus objetivos? Não é? E tendo essa rotina que é tão importante. A gente percebe hoje que a falta de rotina, ela gera uma ansiedade. E quando a criança tem uma rotina, ela tem previsibilidade. Então, quando ela traça uma meta, ela tem uma previsibilidade. Opa, peraí, o que eu tenho que fazer depois? O que eu tenho que fazer depois? E isso vai desenvolvendo o quê? Autoconfiança. E com a autoconfiança, eu descubro qual é o meu talento. Qual é o meu talento? Muitos negócios começaram nas brincadeiras de infância, a gente vai perceber isso. Então, você ter uma criança junto com você, sabendo quem ela é, qual é a missão dela, afinal, a gente veio nesse mundo só para consumir. Quais são os valores da minha família? Porque a gente hoje tem uma sociedade que está em constantes mudanças. Evolutiva. E aí fala, mas eu não quero que meu filho faça isso. Mas quais são os valores da sua casa? Qual é a missão? A família já conversou isso com a criança? Porque aí a criança começa a entrar num vazio existencial. Porque eu não produzo nada, eu recebo tudo, eu fico na tecnologia, eu enxergo o outro brincar. E eu, quando eu brinco? Mas o brincar passou a ser chato. Muitas crianças dizem assim, é chato brincar, porque ela ficou parada. E isso, ela acaba não tendo com quem conversar. E por essas questões de tanto observar isso e ver o quanto que é importante se brincar. O brincar não precisa ser com brinquedo industrializado sempre, pode ser com brinquedo não estruturado, porque quando você produz algo, com certeza a afetividade aí é incrível. Você pode ter, né, vários programas, mas o seu é o que você realmente gosta, porque você que colocou a mão na massa, você que pensou, você que foi lá e criou. Quando eu era criança, eu fazia os meus próprios carrinhos. Acho que hoje não se faz mais isso. Né? Hoje, faz isso? Você que está militando agora com a mão nessa massa. Sim, olha, nós começamos agora a rodinha era uma tampinha. Um movimento muito assim crescente com a questão da sustentabilidade, mas nós ainda lutamos sim com essa resistência, não é? Da criança falar, é chato. E nós adultos temos que emprestar esse olhar para a criança. Se a criança naquele momento não quer, nós temos que emprestar o nosso querer. Nós temos que parar, por isso que é necessário que as famílias de vez em quando parem, façam reuniões. Deixem o celular estacionado lá na cozinha, mas façam esse, olhar a criança e ouvir a criança. E brincar com a criança. Porque hoje nós temos, que eu vejo, excesso de informação e pouca formação. Você mesmo está dizendo isso. E quando a família, quando os pais, que legal, ele está quietinho lá brincando com o celular, eu acho que não é o início do fim. Não quero ser escatológico, mas que a criança cria um monte de elos, mas se desvincula ou se afasta um pouco da familiaridade. Sim. Não da família,
mas da familiaridade. Então já não tem mais Natal, a Páscoa já não representa mais nada. Sim, as tradições. A não ser o lance de ganhar presente. Então. Então é só o ganhar presente. Então é o ter e não o ser. E a proposta, Tenho, logo existo. É. E a proposta do Tesouro Kids é isso, é o ser. Não é? Eu preciso ser antes do ter. E eu preciso ter um caminho feliz. Eu preciso saber que eu vou errar. E todo erro é uma possibilidade para a família acertar e a criança também. Porque o que acontece? A criança, tanta tecnologia, e ela vai se deparar com o outro. É inteligência emocional. Se eu não entender primeiro as minhas emoções, como é que eu vou entender as suas emoções? Mas aí você já está sendo muito profunda, né? Não, eu acho que você está corretíssimo. Está sendo muito profunda. E acho que é uma batalha quase quixotesca. Não sei se você tem visto bons resultados. Eu espero que sim. Mas tudo que você falou até agora, se nós não trabalharmos, se me permite me incluir no teu trabalho, se nós não trabalharmos a família, a criança vai continuar do jeito que está, porque a criança, queira ou não queira, está sob a égide familiar. De vez em quando ela fica sob a égide da escola. Sim. Mas a priori, desde o seu nascimento, obviamente ele está sob a égide da mãe, né? Que não tem bebê que não possa subsistir sem mãe. E como dizia o Gaiarsa, não tem coisa pior para o bebê que a mãe. Sim, porque o comportamento é aprendido. Claro. Então, se você não, desde cedo, achar, quando crescer passa, quando crescer não vai passar. Nasce torto, morre torto. É verdade. O momento é agora, o momento é acolher, é ter uma escuta ativa com essa criança, é quando, enquanto família, estar presente no presente, é reservar um horário para ouvir a criança, para conversar e principalmente falar dos valores da família e da missão, porque a criança vai para o mundo. E ela vai se deparar com outros valores e com outras missões, mas ela vai ter sempre clara a missão que a família dela tem, quais os valores. Quanto tempo faz que você está martelando isso que você está acabando de falar? Olha, desde que eu me formei, há 30 anos, desde que eu me formei... Você nasceu dando aula? Eu fiz magistério no Caetano de Campos, na escola pública, e eu tive excelentes professores. Sim. Numa época que era muito difícil, inclusive. Tá? Sim, e foram 4 anos de estudo, apesar que eu era bem jovem, não é? Mas aquilo sempre me interessou levar esse mundo para a criança, essa importância do brincar, a importância da contação de histórias, e o livro propõe isso também. Ouvir histórias. Né? Ouvir histórias, porque se ela vai ouvir, ela vai ter uma facilidade para escrever histórias. Sim. E às vezes o pai diz assim, poxa, eu compro o livro, mas meu filho... Ele não quer. Mas a gente não pode deixar de oferecer, porque a educação ela permeia. Então, por exemplo, se hoje a criança não vai, às vezes, você não vai ter um resultado instantâneo, mas com o passar do tempo, isso é um trabalho, ela vai utilizar, é um trabalho a longo prazo. E é inesgotável. Sim. Não para nunca. Não para. E você tem tido feedback desse teu trabalho? Sim, eu tenho crianças que leem, que me contam, não é? Como para elas tem sido importante parar e perguntar quem ela é realmente. Você já foi dessas feiras de livro que nós temos aqui a cada 2 anos, em São Paulo? Você já foi nessas feiras? Já participou? Sim, sempre participei. Você viu o número de crianças que ficam gritando nos estandes e quando eles encontram um autor, eles fazem fila para falar com o cara? Quer dizer, a criança gosta de ler, ela gosta de história, mas parece que está ficando cada vez mais difícil se inteirarem efetivamente deste prazer. Sim. Salvando um, está de bom tamanho, como nós estamos brincando agora há pouco. Né? Você salva um, está de bom tamanho, porque aí você reverbera. Sim. Não é? E tem que ser uma leitura divertida também, pode ser uma leitura compartilhada, porque como você falou, às vezes porque ela tem que ter alguém, de novo a família, não é? Então a família, olha, leia, mas eu não leio, o pai e a mãe não lê, então é difícil para a criança, ela copia um comportamento muitas vezes, ela vai precisar de um momento ou outro, olha, vamos brincar com essa história, e uma história
Dá para fazer tantas coisas com história. A criança faz, né? A criança faz, a criança tem uma criatividade assim ilimitada, não é? E ela tem que enxergar que o mundo é bom, que o mundo é belo e que o mundo é verdadeiro. Ela tem que pode ser Pode belo, ser. né? Então, o que ela pode fazer para ajudar não é só crítica por crítica, não é só você ficar criticando, é você fazer com que essa criança ela tenha essa autoconfiança para falar, olha, se algo está errado, eu vou conseguir. É ser resiliente, é ter empatia, se colocar no lugar do outro. Então, olha a importância da leitura para a criança, não só para a criança, para todo mundo. Menina, nós todos os pequenautas que estão adorando você, com toda certeza, desejamos que você continue assim, fluida, forte, e que todas as forças benéficas do universo te mantenham assim, desta forma, vigorosa. Gratidão. Você continue a dissipar todos esses teus ensinamentos, toda essa tua vontade, esse teu amor, esse teu carinho, principalmente pela infância. Muitos ainda haverão de te agradecer. Ai, é o meu sonho esse. Não, e com certeza ele já é uma realidade. Ai, porque você é muito modesta. Muito obrigada. Obrigado a vocês por ter vindo, a Marina, para você. A Marina é uma figura simpática. Pena que nós não estamos preparados para recebê-la, mas ela virá um dia na qualidade de ilustradora. Sim, com certeza. Está feito o convite, hein, Marina? Temos o próximo livro aí que nós vamos lançar. Aí ela vem e você não, está acabado. Pronto. É verdade. Ah, que é isso, toda hora. Pessoal, nós conversamos e muito, recebemos aqui umas aulas maravilhosas da professora, diretora do colégio aqui em São Paulo, Vilma Farias, que fará, desculpa a brincadeira, fará muito ainda pela educação infantil, como vem fazendo até hoje. Muito obrigado pela companhia, sempre agradecendo ao pessoal da técnica, Luciana, Verão e Companhia Bela, e principalmente a Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com nos insere em todo o universo lusófono. Muito obrigado pela companhia, recebemos esse gesto grandioso de sabedoria e até a próxima semana. Tchau, tchau.